Saudações literárias, o meu nome é Fábio Souza. Atualmente estou no último período do curso de Letras de Língua Portuguesa e Literatura da Unigran Europa. E nós hoje vamos falar sobre literatura africana, mais especificamente sobre Castro Soromenho. Nós vamos só fazer aqui uma breve introdução geral sobre a literatura africana, relembrando que a literatura africana, em sua grande maioria, após a libertação dos colonos, sabendo que a maioria dos países de África de expressão de língua portuguesa apenas tiveram a sua independência recentemente. No caso de Angola, que nós vamos falar aqui de um escritor angolano, Angola apenas conseguiu a sua independência de Portugal em 1975. Até então, Portugal era colônia, até então. Angola era colônia de Portugal. E após essa fase da colonização, que é onde a literatura africana teve mais destaque, a literatura africana passou a ter um engajamento político em sua grande maioria, ou seja, os autores utilizavam da literatura para se engajarem politicamente, para tratar dos problemas sociais, porque nós sabemos que após a independência desses países ainda houveram enormes conflitos, enormes dificuldades da população, até mesmo com a questão racial, a questão da segregação racial, lembrando que aí, os países de com expressão de língua portuguesa tiveram uma convivência entre europeus, brancos e os negros, os nativos, e então a própria questão racial era tratada nessa literatura. Então nós aqui temos que ter em conta sempre que a literatura de expressão africana sempre teve esse engajamento político na sua fase de maior expressão. Nós hoje vamos falar sobre um autor que é o Castro Soromenho, Fernando Monteiro de Castro Soromenho. O Castro Soromenho nasceu em 1910 em Moçambique e se mudou muito cedo para Angola. Ele é filho de mãe cabo-verdiana e pai português. Então houve aí uma mestiçagem. O Castro Soromenho pode ser considerado um mestiço, uma vez que é filho de um pai português e uma mãe cabo-verdiana, africana. Então o Castro Soromenho, ele veio muito cedo para Angola, nasceu em Moçambique, veio muito cedo para Angola, passou boa parte da sua infância e juventude em Angola. Ele, muito jovem, trabalhou como recrutador de mão de obra para trabalhar na Companhia de Diamantes de Angola. O pai dele era membro da administração de uma localidade denominada Lunda, e então o Castro Soromenho também trabalhou nessa parte de agente colonizador, de integrante da administração portuguesa presente em Angola. Nós aqui temos que abrir aqui um parênteses, sabendo que isso teve uma enorme influência na escrita do Castro Soromenho, porque durante as viagens para o interior de Angola para recrutar trabalhadores, o Castro Soromenho ele teve um contato direto com as tradições presentes nas tribos do interior de Angola, das terras nativas de Angola. Então ele teve um contato direto com as tradições, com as populações locais, e que isso serviu de matéria-prima para sua obra. O Castro Soromenho, aos 27 anos, mudou-se para Lisboa, para a capital de Portugal, e ele aí iniciou a sua obra escrita. Ele trabalhou no jornalismo, trabalhou em algumas revistas, em alguns jornais, e escreveu diversos artigos na imprensa de Portugal a favor do nacionalismo e das populações menos favorecidas de Angola. Daí nós já podemos ver então o engajamento social que alguns autores, aliás, a maioria dos autores tiveram na literatura africana.
O Castro Soromenho, nós temos aqui algumas peculiaridades em sua obra. Nós podemos dividir a sua obra em duas fases. A primeira fase, que é quando ele escreve a sua literatura de acordo com a estética literária europeia, de acordo com os parâmetros europeus, considerado uma literatura ainda colonial. E eu também teve essa fase. E a partir do momento que ele tem o contato, que ele conhece o interior de Angola, as populações de Angola, ele muda e passa a ter a sua segunda fase, uma fase mais nacionalista, uma fase que o autor ele é mais ligado às tradições da sua terra, ele tem aí um vínculo com a sua terra. Nessa segunda fase, ele passa a ter aí as suas características neorrealistas, né? Dá muita ênfase a tradições, a palavras, a costumes aí das tribos africanas. Nós temos aqui alguns exemplos de alguns estudiosos que citaram o Castro Soromenho durante os seus estudos, durante a sua vida acadêmica, e nós temos aí um escritor, que é o Manuel Ferreira, e ele fala que o Castro Soromenha, ele teve aí um papel importante porque ele buscou, palavras do escritor Manuel Ferreira, ele buscou imprimir uma nova feição à autêntica ficção angolana. A sua primeira fase, em que é dado o sentido social, lendário e histórico das comunidades tribalizadas, encaradas ainda de um ponto de vista estático, ou seja, dentro da produção do realismo mágico. Nesse caso, temos aqui a citação de algumas histórias que ele fez. E depois sucede-se uma segunda fase, orientada para a representação de espaços e grupos humanos confrontados com condições de vida modificadas pela presença do europeu. Aí está a luta engajada, que é a convivência entre o europeu, o branco e o nativo negro. Nesse caso aí, a literatura do Castro Soromenho e suas narrativas criaram uma virada de 180 graus no romance africano de expressão portuguesa. Aí as palavras de um outro escritor estudioso do Castro Soromenho, que é o Manuel Ferreira. Além disso, nós temos também o Mário Pinto de Andrade, que diz que o Castro Soromenho é um escritor experimentado na literatura de ambiente africano, em terras da Lunda e Quiocos, inteiramente alheio, acrescenta, a toda a literatura de exaltação incondicional das lendárias figuras de colonos. Pode-se afirmar sem margem de erro que é o primeiro europeu a iniciar, com das suas obras denominada Terra Morta, o romance não colonial, mas africano. Ou seja, há aí uma ruptura da estética literária colonial, onde a maioria das histórias se passavam na vida cotidiana dos colonos e deixava à parte os negros. Houve aí essa ruptura e o centro passou a ser as pessoas nativas, os angolanos, os africanos, as pessoas nativas e as pessoas da terra, os seus costumes e a sua língua. Nós hoje vamos tratar aqui de uma obra conhecida como Kalenga, que foi lançada em 1945 pelo autor. E essa obra ela é caracterizada por mostrar mesmo assim de perto os costumes e as tradições da África tribal, a sua língua, os seus costumes, os conflitos tribais, que é uma cultura muito rica. Nós sabemos que a África é formada por diversas tribos com diferentes formas de pensar, de agir, de vestir, diferentes dialetos. E então o Castro Soromenho ele vai mostrar isso. Lembrando que isso é uma influência das viagens que ele fez como recrutador de mão de obra para trabalhadores da mina de diamantes em Angola, em Lunda, onde ele viveu. E essa obra Kalenga, ela tem aqui, ela é composta por duas novelas.
A primeira narra a história do Kalenga, que dá nome à obra. O Kalenga é um personagem que pertence a uma tribo, e vai contar tudo que, desde a sua formação, os costumes, a formação que ele tem como guerreiro. Sabemos que as tribos africanas possuem guerreiros, então essa história vai contar toda a sua trajetória, desde criança até a sua formação enquanto guerreiro, os costumes, as tradições. Vai mostrar uma tradição que é muito comum em África, que é a circuncisão dos meninos. E aqui vai contar também um momento de conflito tribal, que é quando o Kalenga entra em contato com outra tribo e com os caçongos, e acontece aí um conflito tribal. E depois nós temos a segunda novela, a primeira denominada Kalenga e a Lenda dos Rios do Amor e Morte, e a segunda novela, que é Luigi e Lunga, na Terra da Amizade. E essa segunda novela vai contar a criação do país de Lunda. O próprio autor aí, antes de iniciar a narrativa, diz que ele vai contar, abre aspas, palavras do autor, como eles a contaram a Henrique de Carvalho, o grande explorador da Lunda, e eu, ou seja, o Castro Soromenho, a ouvir nos seus sertões. Ou seja, durante as suas andanças no interior de Angola, ele ouviu as histórias, e aqui ele vai reproduzir as histórias que foi ouvindo, claro, de uma forma compilada, de uma forma um pouco mais rebuscada. São dois textos que pertencem a essa obra Kalenga, e que possui uma escrita muito pura, a narrativa flui de maneira muito natural. A gente vai adentrando aí as tradições de África, e aos poucos nós, estudantes de literatura, nós portugueses, nós brasileiros, nós vamos encontrando algumas semelhanças. Sabemos que o Brasil teve aí, na época da escravidão, um momento negro para a cultura africana, para o povo africano. Os escravos trouxeram para nós um imenso leque cultural, e nós vamos encontrar durante essa narrativa aí muita semelhança, muita semelhança de tradições que ainda hoje são feitas, com algumas modificações, claro. Mas nós vamos encontrar semelhanças de tradições que acontecem nessas tribos, durante as andanças do Castro e durante a narrativa. Nós vamos encontrar muita semelhança sobre isso. Nós temos aqui, vale ressaltar o preâmbulo da obra do Kalenga, onde o autor ele dá uma, como é que eu posso dizer, uma luz para a difusão das ideias ante o regime colonialista. O Castro Soromenho, ele foi muito censurado, ou seja, ao demonstrar a sua proximidade com as questões sociais, com as questões raciais da Angola, até então província de Portugal, ele foi castigado, por assim dizer, com o silêncio de sua obra. Sua obra não teve divulgação, ele foi mesmo silenciado, foi censurado por dizer isso. E aqui no preâmbulo dessa obra dos Kalenga, ele faz aí, ele dá uma voz, como se fosse uma voz do regime colonial, e diz assim: ama, mãe negra, é essa saudade velha de mais de 30 anos que invoca a tua memória ao findar este livro dos homens da tua raça infeliz. Ou seja, ele aí dá um grito de libertação, a dizer que o povo negro, o povo angolano quer ser liberto das mãos colonialistas, quer ser liberto dessa cultura que põe o negro como subjugado, abaixo de uma outra cultura considerada superior. Nós sabemos que isso hoje, apesar de ainda presenciarmos atos de racismo, de segregação, mas isso hoje não cabe, e principalmente na literatura não cabe qualquer tipo de discriminação, não cabe qualquer tipo de segregação, tanto na literatura quanto na vida social de qualquer povo. Nós então fizemos aqui um apanhado geral, muito curto, muito reduzido. Foi apenas um resumo da literatura do Castro Soromenho, e um autor de enorme expressão
em Angola, em Portugal, é muito conhecido na literatura angolana, e agora também aí com a Lei 10.639, que obriga as escolas a ensinarem cultura afro-brasileira, e também a indígena. Nós vamos conhecendo mais sobre esses autores que possuem uma imensa obra, uma obra rica que conta realmente a história de África, a história dos africanos, do povo negro, o quanto esse povo é rico em cultura, e quanto esse povo contribuiu para a construção da cultura contemporânea, tanto nos países sul-americanos como o Brasil, quanto nos países europeus, aqui em Portugal. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para mostrar um pouco da literatura africana para vocês. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Obrigado.